avançando então para a terça-feira, onde vamos encontrar o crer e o nascer de novo. E mais uma vez o verso 12 do capítulo 1, ele nos é dado aqui, vamos ler, e agora acrescentado do 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perdão, João escreveu o seu evangelho. Essa ideia já foi repetida pelos autores várias vezes, e essa ênfase ela é bem-vinda e benéfica. João escreveu o seu evangelho para que pudéssemos crer em Jesus, e crendo pudéssemos ter vida eterna, salvação. João capítulo 20, versos 30 e 31. Mas em João 1, 12 e 13, esse processo está descrito em duas fases, e nós precisamos ter aqui muito cuidado ao tratar desse assunto, para que não pensemos que existe algum componente humano na salvação. Eu de antemão quero afirmar categoricamente que aquilo que Jesus efetuou em função da nossa salvação foi completo, pleno, satisfatório. Não há necessidade de que nenhum de nós, nenhum ser humano, complete a obra da salvação de Cristo. Não é esse o sentido que os autores vão enfatizar. Embora exista um componente que diz respeito à nossa reação, se vamos ou não aceitar, e esse é o componente humano ao qual os autores se referem, e não ao processo da salvação, não à oferta da salvação, não aquilo que Jesus efetuou. O seu sacrifício, a sua encarnação, sua vida pura, perfeita, seu ministério, seu martírio, crucifixão, sua ressurreição, porque ele deu a vida para tornar a tomar, e ascensão e intercessão foram completos. Não existe nada que o ser humano possa fazer para completar algo que já esteja completo. Mas existe algo que o ser humano precisa agir, algo em que ele deva se expressar. E essa expressão e esse algo é se ele aceita ou se ele rejeita. E até mesmo esta aceitação, que é uma decisão humana, porque Deus não força a entrada. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, maçaneta só pelo lado de dentro da porta. Mesmo esta aceitação, ela resulta da atuação do Espírito Santo em nosso coração. Então, irmãos, por favor, não venhamos, por qualquer razão, imaginar que nós estamos de alguma forma propiciando a nós mesmos a salvação, nem que fosse por uma partícula mínima, e isso deve ser rejeitado com todas as veras da alma. Então, vamos entender quais são essas duas etapas. Primeiro, nós recebemos a Jesus, isto é, cremos nele. Esta recepção, esse recebimento de Cristo, crendo nele, isso é uma resposta. Esse componente humano nesse processo é resposta, não é iniciativa, àquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida, em nosso favor. E depois, então, ele nos dá o poder, ou seja, Cristo tem autoridade. Ele declarou assim, está lá em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu gosto desse texto. Ele, com sua autoridade, ele então nos torna filhos de Deus, ou seja, ele nos faz nascer de novo. Desta maneira, este aspecto humano que a lição se refere diz respeito unicamente à nossa resposta àquilo que Deus já fez e àquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Eu espero que ninguém pense de uma forma diferente, porque isso seria afirmar que nós temos parte, que nós mesmos estamos propiciando a nossa salvação. Vamos lembrar da ilustração que aparece no próprio João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. É Cristo quem lava os pés, é Ele quem tira a poeira do pecado, é Ele quem lava do pecado, é Ele quem regenera, não somos nós. Ninguém lava os próprios pés em termos espirituais. E os autores vão dar essa ênfase. A própria fé, que faz parte desse processo de recebimento da oferta de salvação e do nascer de novo, a própria fé é um dom de Deus. E este dom vem por ouvir a sua palavra, de acordo com Romanos 10,
versículo 17. E Ellen White, ele cita aqui duas frases curtas de Ellen White que eu creio que merecem ser recordadas. Para ter fé verdadeira e inabalável em Cristo, precisamos conhecê-lo como é representado na palavra. A segunda, o Espírito operando na mente, iluminando-a, desperta a fé em Deus. Veja como Ellen White, primeiro em Fundamentos da Educação Cristã, página 433, depois no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1047, ela dá esta ênfase na medida certa, no tom certo. É o Espírito que opera na nossa mente, que vai nos iluminar, que vai nos despertar e vai nos conceder a fé que necessitamos para aceitar a Cristo e receber a salvação. E depois ainda temos, abaixo da pergunta de número 5, nós ainda temos aqui mais alguma declaração importante de que a fé bíblica se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração, que é o fundamento da nossa fé. Então, mais um texto de Ellen White: a fé é a grande bênção aos olhos dos que veem e ao ouvido do que ouve. Segundo o entendimento humanista de fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé para depois crer. Mas, de acordo com o Evangelho, não é assim que funciona. É o Espírito Santo que atua conosco, é o Espírito Santo que nos sensibiliza, é Ele que está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele opera em nosso coração para que nós, então, tenhamos olhos abertos, ouvidos abertos, despertos para aceitar aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Eu espero que ninguém fique em dúvida a respeito daquilo que vem a significar a nossa participação. Que ninguém pense que por nossa resposta de aceitação nós estamos de alguma maneira sendo partícipes da salvação que Cristo efetuou e o fez de maneira plena, completa, cabal, satisfatória. Assim terminamos a lição da terça-feira.